Eu faço questão de quase todos os dias tirar pelo menos 1 ou 2 horas só para ler os comentários que vocês deixam aqui nos vídeos do nosso canal. E eu confesso a vocês que muitas vezes a gente encontra críticas e justas, críticas plausíveis e construtivas. Mas hoje eu preciso me redimir, advogar em causa própria. E justificar o porquê que às vezes a gente erra em alguns pontos, numa fala ou alguma coisa nesse sentido. Esses dias eu cheguei a falar da questão da eleição do Maduro e errei, dizendo que o pessoal do Maduro tinha escolhido o Maduro, da Venezuela tinha escolhido o Maduro. Isso não é verdade. A gente sabe como funciona na Venezuela e foi um erro, simplesmente, de informação que eu trouxe. Houve críticas justas. Mas por que às vezes a gente erra? Eu vou ser honesto para vocês. O meu campo de atuação, o meu segmento é o jurídico, como advogado, filosófico, amo filosofia e economia. São as minhas 3 áreas de formação. Mas, entretanto, eu estou me aventurando aqui numa área jornalística. E eu vou ser honesto com vocês. Eu imagino que vocês sintam quase que a mesma coisa que eu sinto. Trazer as notícias que a gente traz é muito pesado. Você vê o desmonte da sociedade que mina a cada momento a esperança do brasileiro em ter uma sociedade justa, digna e democrática. Você tem que trazer o momento, todos os dias, tem 3, 4, 5, 6 matérias onde você vê o arbítrio acontecendo, injustiça atrás de injustiça. E para você, que é o destinatário dessa matéria, já deve ser pesado. Imagina, para eu, que tenho que ler 50, 100 matérias por dia para selecionar aquilo que eu acho mais grave, mais importante para trazer até você. Então, eu sei que eu não estou tentando fazer uma meia-culpa, uma justificativa barata, mas o que eu estou é dizendo para você, às vezes pesa um pouco a gente ter que separar essas matérias. Então, por isso que eu já te peço perdão por um ou outro erro que a gente possa cometer aqui. Mas vamos de matéria? Eu sei que você está aqui por isso. E como eu disse, é esse tipo de matéria que dói o coração de qualquer brasileiro, de ouvir e de dizer também como eu faço. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele anulou as provas contra o Tacla Duran. E agora o Tacla Duran pode voltar ao Brasil para depor contra Moro. E será recebido por parte de parlamentares com honras e glórias como se fosse um herói. E isso é o que dói. Vamos entender? Tacla Duran é um advogado que atuou durante o maior escândalo de corrupção, durante aquele momento em que a gente via os escândalos eclodirem no Mensalão, Petrolão, a Odebrecht e tudo mais. Ele era o advogado responsável por fazer a lavagem de dinheiro e outros crimes mais, que ele foi condenado por Moro e depois confirmado pelo Tribunal Regional Federal. E estava foragido. E ainda havia condenação de devolver milhões de reais para os cofres públicos, o que não foi feito. Então, Tacla Duran se surgiu como um novo herói da esquerda. O cara que vai mostrar que Sérgio Moro era o bandido e que todos os políticos que foram presos devolveram dinheiro, ninguém devolve o que não roubou, são simplesmente cordeirinhos injustiçados. Pois é. E agora, essa intentona está acontecendo. Com essa decisão do ministro Dias Toffoli, esse advogado que estava foragido da justiça vai poder voltar ao Brasil com honras e prestar depoimento na Câmara dos Deputados, ou melhor, vai para atacar o Moro na Câmara dos Deputados. É esse tipo de informação que nos causa um desgaste emocional, psicológico, ainda mais para um operador do direito como eu. E, para ser honesto com vocês, é um tanto quanto duro e pesado ver como as coisas estão funcionando. Outra, vamos lá, vamos continuar. Matéria do O Antagonista para vocês. Só lembrando, a primeira foi da Folha de São Paulo, tá? A incapacidade do PT de distinguir o público do privado. É o desmonte
do princípio da impessoalidade. É a aplicação concreta de que o que é público, que nós pagamos os impostos, ficam à disposição de quem está no poder e usam os órgãos públicos, usam os prédios públicos, usam os instrumentos públicos, helicópteros, aviões, que nós pagamos ao seu bel prazer. E nessa crítica aqui do antagonista, ele cita um outro editorial do Estadão que critica o pedido do PT para ter um canal de TV aberta para uso exclusivo da legenda. Aí, essa é a grande questão. TV é algo que tem que ser privado, nunca estatal. É um crime moral, não legal, mas moral, o órgão público ter uma estatal. E essa crítica se estende há muito tempo, porque já existe a TV Lula, assim como é conhecida, e foi mantida nos últimos 4 anos. O que houve, o que fez com que várias críticas acontecessem. E agora, não bastasse manter essa TV Lula, eles querem criar uma TV só do PT. Lembrando a vocês que num país vizinho, chamado Venezuela, onde o ditador que lá impera entra aqui no Brasil com honras de chefe de Estado, lá a TV do ditador criou o Super Maduro, ou Super Bigode, melhor assim, que era o herói, o presidente, com roupa de super-herói, superpoderes, doutrinando as crianças e colocando como se ele fosse um salvador da terra, o que efetivamente era o contrário. Mas vamos lá, a gente precisa mostrar para vocês que às vezes a gente acerta também. Falei dos meus erros, mas na maioria das vezes, ainda bem que a gente está acertando. Ou, infelizmente, a gente está acertando, sei lá. Vamos lá. Eu falei para vocês que saiu um resultado de uma pesquisa em que falava que a economia brasileira estava melhorando e que a nota foi levada para o positivo. E eu falei que eu não conseguia perceber como um operador da economia, como alguém que cursa MBA em economia, como alguém que tem um mestrado em comércio internacional, podia ver essa melhora que era apontada. E aí, pesquisando sobre o assunto, eu encontrei essa matéria do Terra Brasil Notícias que diz o seguinte: o resultado da nota do Brasil foi comemorado por Lula, mas foi pautada no governo Temer e Bolsonaro. Entenda o caso. A Agência de Classificação de Risco, SIP, divulgou ontem comunicado em que eleva a nota de crédito do Brasil de estável para positiva, ou seja, desde muito tempo, desde 2019, não havia essa nota como positiva. Fernando Haddad e outras figuras do governo Lula saíram a público para comemorar a conquista, mas não devem ter lido o relatório com atenção. Os sinais positivos sobre a estabilidade fiscal monetária são referentes a políticas desempenhadas majoritariamente entre 2016 e 2022 e não nos últimos 6 meses. Não se trata, portanto, de corroborar a atual política macroeconômica. Muito pelo contrário, a SP alerta para o perfil expansionista do governo do PT em relação a gastos públicos, compensada pela condução da política monetária restritiva, adotada pelo Banco Central de Roberto Campos Neto e forte desempenho do agronegócio. Resumindo aqui, Lula e Haddad comemorou, disse que a economia está melhorando, mas o resultado dessa melhora da economia foram de políticas públicas de Temer e Bolsonaro implementadas. E aí essa mesma instituição que fez a pesquisa fez críticas à nova política do Lula e ainda tem vários economistas que dizem, olha, o Brasil só ainda vem recolhendo resultados por causa da autonomia do Banco Central e da atuação do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Ou seja, não tem nada a ver com Lula, não tem nada a ver com Haddad. Isso aqui tem a ver com Lula e tem a ver com Haddad, que o jornal Metrópolis traz para vocês. Setor de serviços decepciona e recua 1,6% em abril, diz IBGE. Já na comparação anual, entre abril do ano passado, os serviços avançaram
um pouco, 2,7%. Resultados já vieram bem abaixo das projeções do mercado. Vamos falar que dentro do ponto econômico, o Brasil apresentou uma melhora significativa, entregou em superávit, ou seja, mais dinheiro em caixa, 56 bilhões em caixa, o que superou em muito a expectativa, apesar do que o Brasil vinha se recuperando, uma pandemia e uma guerra na Ucrânia, que no início causou graves impactos aqui no Brasil. A gente sabe que a economia se adapta a quase tudo. Tem um editorial do Bruno Veno, se eu não me engano, vou lembrar aqui o nome, No Brasil Paralelo, e onde ele fala que a própria economia da Venezuela vem se adequando, apesar de Maduro, algumas pessoas ainda conseguem sobreviver lá. A economia se adapta aos piores números que possam existir, as pessoas ainda conseguem sobreviver e a economia se adapta. Mas, no Brasil, torcemos para que as coisas comecem a fluir da maneira correta. Vamos lá. Mais uma matéria do jornal O Antagonista. Atacar Bolsonaro não faz bem à popularidade de Lula. Que coisa, não? A insistência do presidente Lula em falar mal do governo de Jair Bolsonaro não parece fazer bem à sua popularidade. É o que indica o Índice de Popularidade Digital, IDP, medido pela consultoria Quaest. Os dados foram divulgados pela Folha de São Paulo. Resumindo isso aqui para vocês. Lula, toda vez que ele fala mal do Bolsonaro, a popularidade dele cai. É estranho isso. Você não acha que é estranho? Porque a ideia é que se Lula é tão bom e Bolsonaro é tão mal, falar mal do Bolsonaro deveria aumentar sua popularidade, não é isso? Pois é. Não é o que é essa pesquisa, uma pesquisa que os petistas adoram utilizar e ultimamente não está tendo jeito de mascarar mais, então até citando pouco, estão deixando até de citá-la. Vem mostrando, Lula vem caindo a popularidade quando ataca Bolsonaro. Não está pegando muito bem para ele, ou seja, o que vai fazer? O que tem para a economia? Quais as propostas? Isso não foi apresentado ainda. Vários economistas criticam e falam que o Brasil encontra-se à deriva. Ok, agora é apresentar propostas. Falar mal de Bolsonaro já se mostrou inútil, ou melhor, já se mostrou útil, porque mostra para o povo quem é o verdadeiro Lula e quais as suas políticas econômicas, ou seja, nada positivo para o Brasil. Tá certo? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo, é sempre um prazer estar aqui com você e a gente volta com o próximo editorial ao meio-dia trazendo mais conteúdo para vocês. Grande abraço e até a próxima.